Bom dia, mulheres abençoadas, mulheres cheias do Espírito Santo. Hoje nós estamos no dia 24 do nosso devocional e o tema hoje é Raízes Podadas. E o texto base está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 2, que diz assim: Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, ela começa, falando sobre uma experiência, que ela teve com uma amiga dela, que estava num processo de adaptação em uma nova cidade. E essa amiga dela, fala algo que ela descobriu, E ela fala que ela descobriu que as raízes são podadas. E a pastora Viviane Martinello declara aqui, que ela não sabia disso, que ela imaginava que somente os galhos, podiam ser podados. Mas a sua amiga lá, que estava passando por esse processo de poda, ela teve uma revelação, ela teve algo que o Senhor ministrou nela, e que era uma verdade, que as raízes sim, elas precisam ser aparadas, para que elas fiquem prontas, para receber todos os nutrientes de uma nova terra. Então isso geralmente acontece quando uma árvore é transplantada, Então ela precisa, passar por esse processo de podas nas raízes para que ela volte a crescer e volte a se desenvolver num novo ambiente, E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo, da poda, não só no nosso ambiente físico, mas também no nosso ambiente espiritual. E eu venho passando por um processo, todos vocês que me conhecem, sabem que desde 2020 eu venho passando por esse processo de poda, Então eu entendo muito bem o que essa amiga, da pastora Viviane Martinello sentiu, porque desde 2020 nós fomos para o Espírito Santo, voltamos para Telêmaco, fomos para Bahia, voltamos para Telêmaco, fomos para Santa Catarina, voltamos para Telêmaco. E esse processo de poda é um processo muito difícil, muito doloroso. Muitas vezes, nós até falamos sobre essas transições, que nós passamos, não só as divinas, mas as terrenas, Muitas vezes tem alguns pontos bons, essas transformações, essas transições, essas mudanças. Mas o fato é que realmente o que traz dentro de nós, dentro do nosso coração, é um sofrimento, porque essa transição, ela muitas vezes é muito dolorosa, porque vamos citar um exemplo, que ela também cita no devocional, que é mudar de cidade, o que eu vivi e o que eu tenho vivido desde 2020. É muito difícil, é muito doloroso você deixar as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama, as nossas raízes familiares. E isso muitas vezes traz tristeza ao nosso coração, traz ansiedade, traz muitos questionamentos, muitos sofrimentos. Eu sei porque eu vivi muito isso. Se você chega num lugar novo, você não conhece ninguém, é uma cultura totalmente diferente, principalmente eu que fui para lugares bem distantes, que nem a Bahia. Foi um momento assim bem difícil, porque eu fiquei 1 ano e meio lá, então a cultura era totalmente diferente da nossa, o clima. Então esse processo de poda na minha vida foi muito doloroso. Criar vínculos novos, tentar aprofundar as raízes em terras que são diferentes das que nós já somos habituadas, e isso muitas vezes traz esse processo de sofrimento, de muitas vezes ansiedade, de questionamento no nosso coração, assim como também, dando outros exemplos, uma pessoa que passa por um tratamento médico, dependendo da gravidade, isso também pode gerar muitas dores, muitas perdas. Então, outro processo difícil, um processo de reforma, que é um processo que exige muita paciência, muita persistência, porque é um processo que traz muita bagunça, e é um processo difícil. Então, todos os tipos de processo de transições, eles são em alguns momentos dolorosos para a nossa vida, e muitas vezes
Eu falo isso no âmbito geral, sabe? Não só no âmbito físico, mas também no âmbito espiritual, no âmbito emocional. E nem sempre, muitas de nós conseguimos vencer. E muitas vezes acabamos entrando em uma depressão, acabamos deixando, né, que a dor nos impeça de entender, né, esse tempo que nós estamos vivendo. E para isso, ela cita, né, uma verdade muito simples, mas também muito profunda para as nossas vidas, que Deus age por meio de estações. Então lá ela cita, né, que Daniel fala isso, né, o profeta Daniel, ele diz assim, lá no capítulo 2 e no versículo 21, Deus põe e Deus depõe reis. Então o nosso Deus, ele tem poder para controlar os tempos e tudo que acontece. Então o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. E há um texto bíblico que eu gosto muito, que eu sempre declarei na minha vida, quando eu passei por esses momentos, né, em que Deus começou a podar as minhas raízes, não só os galhos, mas as minhas raízes, podar o profundo que havia no meu coração. E eu sempre declarava, sabe, quando o sofrimento batia, quando o desespero batia, quando a angústia batia, eu sempre declarava em voz alta, Eclesiastes 3, que diz assim, que tudo há um tempo determinado nas nossas vidas e que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então isso me fazia confiar no Senhor, que Ele jamais perdia o controle, que Ele é o dono do tempo e que Ele tem o tempo em suas mãos. Então talvez nós estamos ainda vivendo nesse processo de podas. E eu quero te dizer, não se desespere, não se desanime, não se entristeça, não permita que a ansiedade roube a alegria do teu coração, que para tudo há um tempo determinado, há tempo de crescer e há tempo de diminuir, há tempo de ganhar e há tempo de perder, há tempo de estar bem ou há tempo também de você estar mal, não tem problema nisso, há tempo de você abraçar e há tempo de você soltar, há tempo de você nascer e de você morrer. Então esse processo faz parte da vida de todos nós seres humanos, mas uma coisa você precisa entender, que para tudo há um propósito, não é em vão que você está passando pela poda, não é em vão que você está passando por este momento. Então, independente de qual fase você se encontra hoje, tenha sempre a consciência de que se você viver e andar em Deus, você vai ser podada, mas vai ser para crescimento. É como o versículo que nós lemos, né? Para que dê mais frutos ainda. Entenda que a poda divina, ela não tem a intenção de te matar, não tem a intenção de te eliminar, não tem a intenção de te cortar, de jogar fora, mas totalmente ao contrário. A intenção da poda divina nas nossas vidas é sempre nos amparar, renovar e possibilitar o nosso crescimento e ainda melhor, com mais vida, com mais frutos. Então, em nome de Jesus, que você entenda hoje, assim como esse versículo que nós lemos, que a poda nas nossas vidas, ela é necessária, ela é precisa. Ela é um propósito divino para que as nossas raízes elas sejam fortalecidas em um novo lugar e em um novo tempo. E mais uma vez eu quero te dizer, não é só num lugar físico, mas creia também num lugar e num tempo novo espiritualmente. Então creia que Deus está te dando a oportunidade de ampliar o seu círculo de relacionamentos, de influência, aquilo que nós falamos ontem sobre esses processos de transição, né, de glória em glória, numa glória maior. Então, para que nós possamos viver esse processo de poda, nós precisamos entender que nós temos que estar em total submissão a Deus. Então, muitas vezes, o propósito da poda não vai ser para nos matar ou para nos desanimar, mas o propósito que ela tem nas nossas vidas é nos livrar de algo que nós julgamos assim que é importante para nós e que talvez esteja nos impedindo de aprofundar as nossas raízes de uma maneira mais forte, mais saudável, mais profunda.
nesse novo tempo que nós estamos sendo inseridas, nessa nova terra, nesse novo lugar. Então, às vezes Deus precisa podar você para que você se livre de algumas coisas que para você muitas vezes é importante, mas para Deus não faz parte mais daquilo que Deus tem para você. Então, se permita no dia de hoje que o Senhor venha e pode as suas raízes, não só os seus galhos, mas principalmente as suas raízes, e tenha total certeza que essa poda ela tem um propósito, que você frutifique ainda mais, que você cresça ainda mais. Então ela fala, para terminar o devocional, ela fala assim: lembre-se, a poda sempre se dá em ciclos e estações, por isso não durará para sempre. Entenda, é temporário, é transitório, não vai permanecer nesse tempo, é um ciclo na sua vida, é para crescimento, não é para te matar. Então se submeta à vontade do Senhor, se submeta a essa poda, seja humilde, seja alguém ensinável. Deus tem ministrado muito no meu coração sobre mulheres com um coração ensinável. Se submetam ao ensinamento do céu, aquilo que Deus está fazendo nesse tempo nas nossas vidas, e se permita ter as suas raízes podadas a fim de você se livrar de tudo aquilo que não é mais importante e que você não precisa levar mais para a tua vida e para esse tempo novo que Deus está te levando. Em nome de Jesus, mulher abençoada, entenda que o Senhor é fiel para cumprir o cultivo que Ele iniciou em você. Ele é fiel para concluir a boa obra que Ele começou em você. Então se submeta a esse agricultor e permita que as suas raízes sejam podadas por Ele. Em nome de Jesus, creia que Ele é fiel para concluir aquilo que Ele começou na tua vida. Ele não deixa nada pela metade. Apenas confie, se submeta a Ele e creia que no tempo dEle tudo se cumprirá na sua vida e você será uma árvore frondosa e frutificará para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você no dia de hoje permita que o Espírito Santo pode todas as raízes que precisam ser podadas do seu coração, a fim de você crescer e ser uma árvore frutífera no reino de Deus. Amém?